Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra, uma alegria estarmos juntos essa manhã tão especial. Sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, sexta-feira da 22ª semana do tempo comum. O Senhor te abençoe, Sônia Santos, irmãos e irmãs, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus eterno, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Deus, pela noite que o Senhor nos deu e por esse dia lindo que se renova. Te louvamos, te bendizemos, glorificamos o Teu santo nome. Senhor, continue conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade e a viver o Teu Evangelho. Nós te glorificamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Que alegria! Eu sou o pastor Edson Cortado Sardinha. Você que está nos assistindo pelo Facebook ao vivo, seja bem-vindo. Você que vai assistir pelo YouTube também, seja bem-vindo. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar o seu like e escrever o seu comentário. Que hora que você está assistindo esse vídeo, não é? Que bênção! Quero louvar a Deus pela nossa irmã Sônia Santos, a primeira pessoa a entrar hoje. Depois a Jane, está conosco Euzi Melo, Diná, Nancy de Oliveira, Euzi Melo e o José Melo. Glória a Deus pela vida de vocês. Tereza Pereira, aleluia, glória a Deus. Que bom estarmos juntos nessa manhã gloriosa, abençoada pelo Senhor. Bênção de Deus ter vocês conosco nessa linda e abençoada manhã. Amém? Querida Neia, o Mário, né, Neia? Solange Gouveia, Maria Lúcia Daniel, Lúcia Polar, Solange Gouveia, que bênção. Né, Marisa apareceu agora para mim, mãe. Dilma Melo, bênção do Senhor. Estarmos juntos nesta manhã tão especial, manhã linda na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ler, né, irmão Gessé, irmã Carmen, que saudade de vocês. Estão esperando passar o frio para vir para Friburgo, né? Querido Cláudio, Deus abençoe. Uma alegria, bênção do Senhor. O evangelho de hoje é Lucas 5, 33 a 39. Lucas 5, 33 a 39. Irmã Léa dos Santos, Ana Maria Matos, Erli Lins, a Mônica Rufino, a paz, Mônica, lá do Castrioto, mora no Bingen, era mesmo do Castrioto. Erli, bênção de Deus, Mônica, que bom te ver aqui ao vivo. Maravilha de Deus. Então o evangelho de hoje é Lucas 5, o 33 ao 39. Mateus Soares, lá de Florianópolis agora. Tá vendo, Marisa? Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 5, 33 a 39. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos,
porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo milagre da vida, pela bênção de estar chegando o final de mais uma semana. Obrigado, Deus, porque iniciamos o mês de setembro e estamos, ó Deus, com fé que será o mês do livramento, o mês da graça, o mês da alegria, das flores, da cura divina, da libertação, da prosperidade que vem do céu, o mês da vida eterna. Muito obrigado, Deus, pela bênção de estar nessa sexta-feira ouvindo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que alegria, irmãos e irmãs, poder estar com você essa manhã tão preciosa. O Evangelho de hoje, ele ensina que todas as coisas são boas e maravilhosas no tempo de Deus. Deus, ele é soberano. A última palavra é dele, a salvação pertence a ele, a nossa vida eterna foi ele que nos deu mediante a morte de Jesus na cruz. Então Deus é soberano e tudo na nossa vida só vai funcionar dentro do tempo de Deus. Qualquer coisa que a gente tira da ordem de Deus não passa a ser bênção, passa a ser maldição. É interessante que os fariseus viram os discípulos de João jejuando e eles também jejuavam. Era normal naquela época o fariseu, os discípulos de João, os judeus em geral, jejuarem 2 vezes por semana. Alguns dizem que era na segunda e na quinta-feira. Eles faziam esse momento de jejum. Era proibido no Israel o jejum ascético, ou seja, aquele jejum para treinar o corpo, fazer o corpo ficar fraco. Não era nada disso. O jejum era como se fosse uma adoração ao Senhor, um tempo de oração, um tempo de se tirar exclusivamente para Deus. E você vê em toda a Bíblia, não é? Isso acontecendo. Nós vemos no Antigo Testamento, o nosso irmão Daniel, ele fica 21 dias em jejum, esperando uma resposta de Deus. Você vê a nossa querida Esther, ela fica 3 dias em jejum, não é? Esperando também um livramento de Deus para poder salvar o povo judeu que estava lá na Pérsia. No Novo Testamento, você vê na igreja de Antioquia os apóstolos, Barnabé, Paulo, os outros homens e mulheres de Deus, em oração e jejum, esperando uma direção de Deus. Até que o Espírito fala à igreja para separar Barnabé e Paulo para a obra, e Saulo, na época era Saulo, para a obra que Deus os tinha chamado. Então, em toda a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vê pessoas jejuando. O Didaquê do final dos anos 70, do primeiro século, Didaquê significa tradições, mostra que os cristãos jejuavam toda quarta e toda sexta-feira, semanalmente, não é?
Mais tarde, um dos pais da igreja vai dizer que jejuava quarta-feira para lembrar o dia que Jesus foi traído e a sexta-feira para lembrar a morte de Jesus por nós. Tanto é verdade que lá no século XVIII, todos os metodistas jejuavam quarta e sexta-feira. E depois eles colocaram no dos primeiros cânones, das primeiras regras gerais, jejuar toda sexta-feira. Então o jejum sempre pertenceu à prática da igreja. A prática do judaísmo também. Só que nesse texto acontece uma coisa interessante. Enquanto Jesus está aqui conosco, enquanto Jesus estava caminhando com os apóstolos, eles não podiam jejuar. Eles iriam jejuar depois que Jesus voltasse ao céu. Só depois de Jesus voltasse ao céu. Enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus falou, não, nós não teremos essa prática de jejum. Quando eu for recolhido, vocês terão essa prática. Então você observe bem. Imagine Jesus chegando perto de Mateus. Falei, Mateus, por que você está com essa cara amarela, Mateus? Eu estou jejuando. Olha aí. Aí você diz, mas jejum não é uma bênção? É uma bênção. Tem que ser praticado. Agora, naquele momento, Alice, querida Elonede, não era o momento que Jesus exigiu. Isso significa que até coisas boas, justas e honestas, fora do tempo de Deus, fora do propósito de Deus, pode atrapalhar a nossa vida. Nós precisamos aprender, e aí é muito difícil, a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é? Nos mínimos detalhes, na área profissional, nos estudos, na criação dos filhos, no aconselhamento, na vida ministerial da igreja. Espírito Santo, dirige minha vida. Na vida conjugal, ao perigo, gente, ao perigo de pessoas se relacionarem unicamente baseado em sentimentos, em emoções, em solidão, em carências. A pessoa acaba fazendo bobagem. Então, em todas as áreas da nossa vida, seja nas práticas das disciplinas espirituais, seja na vivência coletiva, seja na congregação, na vida familiar, eu devo falar assim, Espírito Santo, me dê sabedoria para que eu possa fazer as coisas no tempo certo e na hora certa. Querido Gênesis. E é interessante, irmãos e irmãs, que o Evangelho diz assim, então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Olha aí, os discípulos de João jejuam e oram. Mas os discípulos nossos fariseus também. Mas os seus discípulos comem e bebem. Mas por que os discípulos de Jesus comiam e bebiam? Porque era determinação de Jesus. Não é? Não é o que eu acho certo, é determinação de Jesus. Jesus determinou. Logo, eu vou acatar a determinação de Jesus. Aí Jesus diz uma parábola. Então Jesus lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para um casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Será se vocês podem fazer? Lembre que o casamento aqui durava 7 dias. E existia uma norma, Marisa. A norma era que no casamento
não podia ter sentimento de luto, roupa de luto, nem tristeza, nem jejum. Era uma norma. Então a pessoa vai para um casamento e vai quebrar uma norma, não é? Jesus diz, olha, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem quando o noivo está com eles? Pela norma, não podia. Não é? Nenhum convidado podia fazer penitência, ter cara de luto, fazer jejum no casamento. Mesmo se ele tivesse sentido dor de dente, tinha que ficar rindo. Ou então ia para casa, não é? Ele tinha que estar lá feliz com o noivo, alegre. Não era momento de jejum, era proibido, era uma norma social da época. Proibia-se jejum em festa de casamento. Tá vendo? Era proibido. Mas Jesus diz assim, olha, Jesus porém lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com vocês? No entanto, virão dias em que o noivo será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. É interessante que aqui Jesus, ele usa uma palavra, no grego, essa palavra tirado, aparece uma vez em Mateus e 3 vezes em todo o Novo Testamento. Então é uma palavra rara, né, no vocabulário bíblico. Significa levar embora, ser levado com violência. Tá vendo? Está se referindo ao seu julgamento e à sua morte. E depois da sua morte, Jesus também foi para o céu. Então ele diz assim, olha, no entanto, dias virão que o noivo será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Tanto é interessante, amados irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor diz, em Atos Apóstolos, os discípulos jejuam. Didaquê e outros documentos do primeiro século dizem que a igreja sempre continuou jejuando. Nós vivemos em oração e jejum até a volta do noivo para buscar a igreja. A igreja é a noiva que aguarda ansiosamente em oração e jejum o retorno do seu noivo. Então Jesus diz, virão dias em que o noivo será tirado, será levado embora com violência. Nesse dia, eles vão jejuar. Não é? Jesus morreu, ressuscitou, foi levado aos céus. E nós jejuamos. Se a gente for falar sobre alegria e tristeza, Jesus estava com eles vivo, é alegria, não é jejum. Jesus morreu, é tristeza. Mas Jesus voltou para o céu e virá buscar a igreja. Então, nesses dias, nós vamos jejuar, vamos orar, vamos nos preparar, esperando a vinda do noivo, pedindo a graça de Deus sobre nossa vida, caminhando nesta vida debaixo da soberania desse Deus maravilhoso, desse Deus lindo que cuida de nós. É interessante que todas as pessoas podem jejuar, todas. Uma vez uma pessoa muito doente, com diabetes muito forte, muita enfermidade, falou, pastor, eu queria fazer um jejum, mas eu tomo remédio, né? Eu já tomei remédio para diabetes, e quando você toma o remédio é uma coisa terrível, você fica com uma fome de leão. Não pode ficar sem tomar remédio, não pode ficar sem comer, é obrigatório comer, né? E eu aconselhei ela, falei, não, você pode jejuar sim. Acorda às 7 horas, faz um jejum até 7h15. Faz um jejum de 15 minutos. Ali em oração, buscando a presença de Deus. Olha que coisa linda, não é? É igual no hospital.
As pessoas mais doentes que for, muitas vezes ficam sem comer um pouquinho para poder fazer exame de sangue. Não é? Então, não importa 15 minutinhos, 30 minutinhos para poder fazer um jejum. Olha que coisa maravilhosa, não é? E aí, queridos irmãos e irmãs, Jesus vai também contar uma parábola, mostrando que as coisas precisam estar no lugar certo. Tudo que é de Deus tem que estar no lugar que Deus prescreveu, que Deus desejou. Tudo, não é? Nós precisamos ter essa sabedoria de colocar as coisas no lugar como Deus deseja. Não adianta a gente misturar as coisas, né? Fazer de qualquer jeito e achar que vai dar certo. A gente precisa de uma direção de Deus para que as coisas deem certo. Olha que coisa interessante, essa santa palavra. Jesus diz assim no 36, também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha. Se o fizer, rasgará a roupa nova e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Tá vendo, mamãe? Nathalie? É interessante que essa parábola lida em Marcos e Mateus, você acaba indo por um outro caminho, né? Vai rasgar a roupa velha, vai romper a roupa velha. Na realidade, Jesus diz, olha, você tem uma roupa bem velha e essa roupa está um pouquinho rasgada. Na época de Jesus, na época de Jesus e na minha infância, a gente remendava a roupa, não é? Mamãe fazia cada remendo assim. Mamãe não era boa em remendo de roupa. Todo mundo via que tinha um remendinho lá no meu short. Parecia até short de quadrilha. Para dançar a festa junina, né? Então, amados, na época de Jesus, na minha infância, quando alguém rasgava uma roupa, jogava fora. Hoje em dia eles rasgam de moda, né? Você vê essas mulheres, mais mulheres do que homens também, né? Com a calça tudo rasgada. Às vezes eu vou sair com a camisa rasgada para ver se eu vou implantar uma nova moda. Eu remendo as calças do bombeiro, né? Aí sim. Então, amado, imagina você ter uma calça bem velha, bem velhinha, e ela rasga. Aí você comprou uma camisa semana passada. Você vai rasgar sua camisa novinha para tirar um pedacinho de pano para colocar na calça velha? Jesus está falando, ninguém faz isso, querido. Ninguém vai rasgar uma roupa nova para tirar um pedacinho de tecido para botar numa roupa velha. Vai acabar, ninguém vai estragar a roupa nova. Jesus está dizendo, queridos irmãos e irmãs, não faça as coisas do teu jeito. Não decida do teu jeito. Olha aí, pastor Orlando. Não faça as coisas que você acha que é certo, do seu jeito. Não, mas esse é meu costume. Essa é minha cultura. Eu sou assim mesmo. Não faça isso. O melhor é seguir os preceitos de Deus. O Evangelho de Deus, a Palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus está dizendo exatamente isso. Depois, na segunda parte dessa parábola, que tem a ver com a mesma, ele diz assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Na época bíblica, as pessoas colocavam vinho em vasos de barro
ou vasos de pedra e em odres. Odres eram colocados, Marisa, odres eram feitos do estômago do bicho, né? Do bucho, da dobradinha, do bucho do bicho. Ou também podia se costurar o couro. Mas é interessante que o que acontecia? Quando se colocava o vinho ali, o vinho, ele fermentava e expandia. Entendeu? Expandia. Então o odre era pequeno, com aquele vinho passando por um problema de fermentação, ele dilatava. O que era um odre velho? Era um odre arrebentado, furado? Não era. Era um odre que já tinha sido dilatado. Então, se você colocasse vinho novo, o que ia acontecer com o vinho novo, mãe? Ele ia dilatar mais, aí ia romper. Nesse sentido, né? Inclusive, na época de Jesus, ainda não haviam descoberto o trabalho do vinho ao ponto de ele se transformar em uma bebida alcoólica. Né? Já está provado que na época de Cristo, a dilatação do vinho, né? Não é destilação, né? Vinho destilado, ainda não existia. E tinha um pequeno teor alcoólico, né? Mas não essa forma de se fazer vinho como hoje. Mas ele fermentava. Então, fermentando, ele acaba rompendo, não é? O odre. Porque o odre já dilatou e acaba dilatando mais. Não é? Por causa dessa fermentação. Essa é a palavra. Então, amado, Jesus diz, você não vai pegar vinho novo e colocar em odres velho. Novamente, o que ele está dizendo, gente? Não faça as coisas da tua forma. Faça as coisas da forma certa, como Deus deseja. Não crie atalhos. Igual na pregação ainda da Juliana, né, mãe? Não dê forcinha a Deus. Né? Igual Sara fez com relação a Agar. Né? Já que Deus tem uma promessa para você, Abraão, então vamos cumprir essa promessa dessa forma. Vamos criar esse projeto aqui. Não é? Ao mesmo tempo que criar projeto é lindo e maravilhoso, mas também pode ser um desastre se esse projeto não nasceu do coração de Deus. Não se pega vinho novo e coloque-se em odre velho. O vinho novo vai fermentar, vai dilatar o odre e ele vai romper e você vai perder o odre, que ele está bom ainda para ser usado, e vai perder o vinho. Não faça as coisas da forma como você acha certo. Faça as coisas segundo a orientação do Espírito Santo. Busque a direção de Deus para os mínimos detalhes da tua vida. Busque a direção de Deus para relacionamentos, para trabalho, para estudo, para faculdade. Busque a direção de Deus para a criação dos seus filhos, para o seu próprio trabalho ministerial na igreja. Jesus está dizendo assim, olha, fazer as coisas da sua forma não dá certo. Não é? É igual uma vez, eu era adolescente, mas o ferro elétrico da minha mãe queimou. Falei, não, mãe, deixa que eu vou trocar o ferro. Aí quando eu abri o ferro, vi uma resistência. Não sei aí quem já abriu o ferro elétrico antigo, tinha uma resistência assim, ó. Que você trocava, era fácil trocar. Mas aí eu vi que a resistência é cortada no meio. Eu acho que eu botei fio, não sei o que, eu encaixei ela de novo. Fui ligar o ferro explodiu. Eu criei uma bomba. Uma bomba caseira, não é? Então, amado, não dê forcinhas a Deus. Não é? Não dê forcinhas a Deus. E aí Jesus diz assim no final, pelo contrário, vinho novo
deve ser posto em odres novos. Não é? Vinho novo tem que ser posto em odres novos. Por quê? Como eu disse, na hora que coloca o vinho novo, o odre que é feito do estômago do animal, ele vai dilatar. Se é um odre novo, dilatou, está tudo certo. Agora, se é um odre velho, ele já está dilatado. Se ele dilatar mais, ele vai arrebentar. Na realidade, essas duas parábolas referem-se ao que os homens falaram com Jesus, acusando que os seus discípulos não jejuavam, não é? Mas também tem tanta lição para a nossa vida, querido. Eu quero o novo de Deus na minha vida. Então, por que você também não se renova? Porque o vinho novo, ele é colocado em odres novos. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, no finalzinho, a parábola de Jesus, aproveitando a questão do vinho, ele segue um outro caminho. E ele diz assim, até eu fiquei emocionado aqui com você, mas fechei no versículo 39. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Eu estava lendo, querida Madalena Alencar, minha sobrinha querida, um comentário sobre isso. Olha que coisa interessante. Os fariseus, os saduceus, os escribas, tiveram muita dificuldade em receber o novo de Deus, não é? Em receber o evangelho, as boas novas, as direções que Jesus estava dando com relação ao reino de Deus, ao reino dos céus. Eles tiveram muita dificuldade. Eles queriam ficar com o vinho velho. O vinho velho é melhor. Tá vendo, Marisa? Comentário muito legal que eu li. O vinho velho é melhor. Eles queriam ficar com o vinho velho. Mas Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, Ele está dizendo assim para a gente. Faça as coisas como Deus deseja. Receba o novo de Deus na tua vida. Deixa Deus hoje renovar a sua história. Renovar o seu coração. Para a nossa vida, guarda o que eu vou dizer, para a nossa vida sempre vão existir pontos finais. Mas para Deus não. Deus diz, né, Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o ponto final. Então Ele é que diz onde vai colocar o ponto final, onde vai colocar a vírgula. Então não fique querendo ser o escritor da sua vida, colocando o ponto final onde Deus não colocou. Ou colocando vírgula para continuar uma história que Deus já encerrou. Apenas descanse. Deus é soberano. Deus sabe o que está fazendo. A sua vida é preciosa para o Senhor. As coisas boas são as coisas que procedem de Deus e que são feitas na hora de Deus e no momento de Deus. Seja um odre novo, para que Deus possa colocar o vinho novo. Não fique apenas no vinho velho, como os fariseus e saduceus queriam. Receba o novo na sua vida. Deus tem coisas lindas e maravilhosas para fazer na sua história. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa Ele guiar e seja guiado da maneira como Ele deseja e da maneira como Ele quer, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus, meu irmão, pastor Elias Fialques, Francine, pastor Orlando, meu amado Gênison, uma alegria estarmos juntos, amém? Uma alegria mesmo. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho. Teu Evangelho é vivo, Teu Evangelho é vida para a nossa vida. Louvado e bendito é o Senhor.
Agora, Senhor, esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos amparando. Pai, muito obrigado que possamos viver essa palavra descansadamente, caminhar nos seus propósitos. Nós te glorificamos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Querido, esse foi o Evangelho do dia, liturgia da palavra, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, hein? Hoje nós temos 2 encontros maravilhosos. Hoje nós temos 3 horas da tarde, o nosso encontro com a cruz, quando paramos para fazer uma rápida oração. E temos a nossa vigília da unidade, às 22 horas, né? Ouvindo palavras maravilhosas, orações, orando juntos, não é? O encontro com a cruz é somente pelo YouTube, o encontro com a cruz, YouTube, amém? E a vigília da unidade no Instagram. Então você seja bem-vindo, está com a gente hoje, e se for a vontade de Deus, a Marisa, amanhã estaremos no Evangelho do dia, 8 horas da manhã. Amém? Coloca então o nome das pessoas que você deseja, que você precisa que sejam abençoadas, seus pedidos de oração, em nome de Jesus. E vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por esse Evangelho do dia e por esse momento de intercessão. Deus, eu quero pedir nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada irmão e cada irmã. Deus eterno, pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua bênção, Pai, se manifeste tremendamente na vida do meu irmão. Abençoe todos os enfermos. A Zuleika, que eu visitei essa semana, o Giovanni, a Tua filha, Senhor amado, Deus eterno, Gisele. Deus, venha trazer a bênção. Pai amado, abençoa da mesma forma, Pai amado, a vida, Senhor eterno, do Davi nesse seu tratamento. A nossa irmã Moisete, Ivete Luzia, a Maria, a Marina, querida Marina, Maria, em nome de Jesus. Senhor amado, colocamos nas Tuas mãos da mesma forma, Pai, irmã Madalena, os pedidos agora da Neia, Deus amado, da Jane. Deus, muito obrigado, porque hoje é aniversário do pastor Paulo Franco, meu amigo pastor Paulo Franco, pai da Zuleika, completando 82 anos de idade. Muito obrigado, Pai. Que o Teu filho seja muito abençoado por Ti. Senhor amado, guarda a vida de cada aniversariante, parente da Neia, cada irmão e irmã que estão completando mais um ano de vida. Senhor, pedimos agora, Deus, a Tua bênção, Senhor, sobre as pessoas que sofrem. Pai amado, guarda a saúde, Senhor, da Carmen, do Gessé, cura-os. Abençoe a Tereza Pereira, a Elonede, Pai, na sua recuperação. Abençoe a Elonede, Senhor. A Luzia, Senhor, nesse pós-cirúrgico, que ela disse para mim ontem que não tem sido fácil. Abençoa, Senhor, teus filhos e filhas. Abençoa o trabalho da Priscila Brandão com a Hanna. Abençoe meus irmãos e irmãs. Abençoe nossa igreja, Pai. Entra com a Tua providência, com a Tua graça. Pai, que esse mês de setembro seja um mês de provisão e prosperidade. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a andar no Teu caminho. Ajuda-nos, ó Deus, a viver, Senhor amado, nesse tempo de bênção e de graça. Senhor, nós oramos, ó Pai, a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Como eu disse, hoje é aniversário do pastor Paulinho, mãe. Ele vai comer pastel, cajuzinho, pastel de carne, cajuzinho, bolo. Beleza, hein? Glória a Deus. Mais alguém faz aniversário? Parente da Neia, né? Que bênção. Muito bom, queridos. Vamos receber a bênção. Suzy, nossa irmã Suzy amada, Fausto, Alex e Patrícia, Maria Regina e Carlos, Ana Beatriz e Gilmar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. A paz, queridos. Um beijo. O Senhor abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.